Olá, a paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais um assunto abençoado da parte de Deus, mais uma aula. E hoje nós vamos falar aqui, dentre o estudo da Palavra de Deus, mais uma pergunta, vamos ver mais um tema e do que a Bíblia nos diz. Vamos ver se há uma controvérsia, vamos ver se tem um problema para tentar chegarmos à solução. Mais uma bênção de Deus, mais um estudo abençoado. Vamos à Bíblia ensina. E qual seria o tema de hoje? Mais uma pergunta forte. Peço sempre para que esteja com a mente aberta, tranquilo, para nós analisarmos o que a Bíblia vai nos dizer. Vamos entender o seguinte, vamos ao tema. Antes vamos ao índice, tema bíblico, pergunta do tema, base bíblica, problemas do tema, esclarecimento e a conclusão. Para nós chegarmos à conclusão, precisamos entrar dentro das Sagradas Escrituras e ver o que elas não falam. Olha a dúvida do irmão e da irmã. Olha lá o que eles estão perguntando. Acepção de Deus. Então o assunto hoje é a acepção de Deus. Quando nós falamos acepção de Deus, meus amados, estamos falando que Deus faz acepção ou não faz acepção? Fez, faz. Como podemos entender isso? Olha a pergunta. Pastor, Deus faz acepção de certas pessoas? O irmão e a irmã têm dúvida se Deus ele faz acepção de certas pessoas, se Deus ele tem esse tipo de coisa de fazer acepção, né? Vamos entender o que a Bíblia nos diz. Precisamos aqui entrar dentro das Sagradas Escrituras e nós vamos no livro de Gênesis, exatamente, livro de Gênesis, livro de Bereshit, capítulo 4, seu verso 5. Vamos à leitura? Pegue a sua Bíblia aí e vamos lá ver o que está acontecendo. Olha lá. Diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Bom, nós estamos aqui em um episódio que todos nós bem sabemos, a fatídica história, que está falando de Caim e de Abel. Caim que veio ter matado seu irmão, mas isso é uma outra história um pouco mais lá na frente, não vamos nos objetivar dentro deste ponto. Vamos aqui ficar neste período aqui, neste trecho aqui, que Caim se ira, né, fortemente, ele fica ali irado. Por quê? Porque não se atentou para ele. O que não se atentou para ele, o que ele fez? Ele trouxe uma oferta como seu irmão e não se atentou para a oferta dele. Quem não se atentou? Todos nós bem sabemos que se trata de Deus. Então Deus não se atenta para a oferta de Caim. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor, vamos pegar o trecho por completo, Gênesis capítulo 4, o seu verso 1 ao 5. Vamos ler com calma, vamos entender o que a mensagem está nos dizendo. Olha lá, Gênesis capítulo 4, o seu verso 1 ao 5 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha que coisa interessante, a palavra, como nós estávamos dizendo, é que dias veio, trouxe Caim, trouxe Abel oferta para o Senhor. Deus ele se agradou, se atentou, quer dizer, se agradou à oferta de Abel, mas do irmão dele, de Caim, já não se atentou. Pastor, é por isso que veio a pergunta? Exatamente. O irmão e a irmã veio fazer a pergunta para mim, falou assim: pastor, Deus ele faz acepção de certas pessoas, lembrando que fala certas pessoas, só de alguns ou outros. Vamos se dizer o seguinte: por que fez essa pergunta? Baseando-se em cima deste tema. Mas é claro que nós sempre temos um problema
para analisarmos, para tentar chegar à solução. Então nós vamos aqui tentar entender um pouquinho sobre essa pergunta. Mas antes deixei aqui uma profundidade da palavra. Vamos à profundidade da palavra que nós lemos. O que é a profundidade? Lemos o trecho das Sagradas Escrituras e podemos nos aprofundar um pouco mais, que é o que nós vamos fazer aqui. Antes de nós irmos para o problema, vamos entender aqui a profundidade da palavra. Então nós lemos lá em Gênesis capítulo 4, o seu verso 5. Vamos entender um pouco mais sobre este capítulo e esse verso. Olha lá. Diz o seguinte, meus amados: a oferta de Abel foi agradável, como lá em Hebreus capítulo 11, seu verso 4. A oferta de Abel foi agradável, não apenas porque foi um animal, nem apenas porque foi o melhor que o ofertante possuía, nem mesmo porque procedeu de um coração que tinha muito zelo para com Deus. Ela foi agradável, meus amados, porque em todos os sentidos foi obedientemente dada de acordo com o que Deus deve ter revelado, mas que não foi registrado em Gênesis, o que nos leva a entender também que Caim, desprezando a instrução divina, simplesmente levou o que quis levar. Alguns produtos do campo, simplesmente ele catou um produto do campo e levou. O que nós temos que observar aqui na profundidade da palavra? Foi obedientemente dada de acordo com o que Deus deve ter revelado, mas que a Bíblia, lá em Gênesis, que não registrou. O que nós temos que entender que provavelmente houve-se um diálogo com Caim com Abel. Deus provavelmente deve ter enviado a eles uma revelação divina, que provavelmente Caim desprezou esta instrução divina e simplesmente quis levar o que ele quis. Olha que coisa interessante. Deus, ele traz uma instrução, provavelmente instruiu eles para que viesse essa oferta. E a Bíblia não registra. Por que a Bíblia não registra, meus amados? Porque nós temos que entender que automaticamente, diz a palavra, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas, da sua ovelha, da sua gordura. Então cada um trouxe o que era para ser, para trazer, que quis trazer. O que nos leva a entender na profundidade que houve-se uma instrução. Conseguiram compreender? Houve-se aí provavelmente uma instrução divina para com os dois. E cada um trouxe aquilo que tinha que trazer. E que nos leva a entender que provavelmente Deus só se atentou, ele só se atentou à oferta de Abel. E a de Caim, ele não se atentou. O que nos leva a um problema muito grande. Vamos tentar entender esse problema para tentar chegarmos à solução. Mas antes, eu trouxe aqui passagens adicionais. Você com a sua Bíblia, depois você pode entrar em Romanos, Deuteronômio, Gênesis, Hebreus, Malaquias e até em Apocalipse, pegando referências, passagens adicionais que diz respeito e faz jus a esta aula, a este tema e a esta pergunta. Beleza? Deixei aqui adicionais para vocês. Bom, vamos ao problema para tentarmos entender um pouco mais sobre essa passagem e sobre esse tema, se Deus faz acepção ou não. Olha lá, o que nós vamos entender no problema? Meus amados, nas Escrituras, Deus é apresentado como alguém para quem não há acepção de pessoas, como lá em Romanos, capítulo 2, o seu verso 11. E como quem não faz acepção de pessoas, como em Deuteronômio, capítulo 10, o seu verso 17. Contudo, meus amados, a Bíblia nos diz que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou, como lá em Gênesis capítulo 4, seu verso 5, como nós lemos. O que parece uma contradição. Por que parece uma contradição? Que em Romanos, como nós vimos, diz que Deus não há acepção de pessoas, como em Deuteronômio, Deus não faz acepção de pessoas. E já em Gênesis, como nós lemos, ele não se atenta e não se agrada à oferta de Caim, só do irmão.
Não parece que ele fez uma acepção de pessoa, parece que ele fez a acepção de Caim. Parece que deu a entender isso. Por isso o problema, por isso a pergunta e a dúvida do irmão e da irmã. Como nós mencionamos aqui Romanos 2,11 e Deuteronômio 10,17, vamos fazer jus a essas passagens. Olha lá, em Romanos, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Já em Deuteronômio, capítulo 10, o seu verso 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas. Peitas é o que? Barganhas, acordo, e sucessivamente isso. Então Deus, ele não recebe peitas, ele não recebe barganhas, né? Não faz acordo. Já entendemos isso aqui. Mas para nós compreendermos melhor e para chegarmos à resposta se realmente Deus, ele faz acepção de pessoas, existe isso com Deus, e se ele fez acepção de pessoas entre Caim e Abel, precisamos entrar na explicação da solução do problema. Bom, vamos entender o seguinte, meus amados. A solução do tema é assim. Antes de mais nada, vamos entender que Deus não faz acepção alguma de quem quer que seja, meus queridos, respeitando cada um pelo que é, por ser uma criatura feita à sua imagem e semelhança, como lá em Gênesis capítulo 1, seu verso 27. Não fosse assim, meus amados, ele estaria desrespeitando a si próprio. Vamos entender também que quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ela quer dizer, meus queridos, que ele não demonstra parcialidade alguma na sua aplicação da sua justiça. Como diz Deuteronômio 10, Deus não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, como nós vimos peitas, né? Em outras palavras, Deus é completamente justo e imparcial a seus procedimentos. Entretanto, o que nós temos que entender no entretanto? Entretanto, meus queridos, há um sentido em que Deus discrimina algumas pessoas por causa de seus atos perversos. Eu sei que muitas traduções pode estar lá a palavra não discrimina, mas nós temos que entender o seguinte: há um sentido em que Deus discrimina algumas pessoas por causa de seus atos perversos. A palavra perverso, perversidade. As coisas que as pessoas fazem, os atos das pessoas de perversidade, Deus, ele discrimina, ele não concorda com isso. Todos nós bem sabemos. O que nós vamos entender também, ele não se agradou de Caim, né? Ele não se agradou de Caim e de sua oferta, como lá em Gênesis 4:5, porque ela não foi oferecida com fé, como lá em Hebreus 11:4. Devido ao que Deus viera a ter pedido em revelação para eles lá naquele episódio. Então, como nós vimos, provavelmente Deus, ele trouxe uma instrução, uma revelação divina. E o que ocorre? Provavelmente Caim desprezou essa instrução. E provavelmente também estava relacionada com fé. Ele desprezando isso, dá-se a entender que não houve-se aí fé, diferente de Abel. O que nós vamos entender também, a Bíblia fala ainda mais que Deus aborreceu lá. Lembra que ela mostra também outros episódios que ele se aborreceu com Esaú. Lembra lá em Esaú, Malaquias capítulo 1, seu verso 3? E diz mais ainda que Deus, ele odiou a obra dos nicolaítas. Lembra lá os nicolaítas, capítulo, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 6? E ele, quando se aborrece com os nicolaítas, vamos entender que não é por causa da pessoa ou das pessoas, dos nicolaítas, mas por causa dos atos delas, como eles agiam lá. Lembra as perversidades e outras coisas mais? O que nós temos que entender é que quando ele se aborrece com os nicolaítas, lá em Apocalipse, não é por causa da pessoa ou das pessoas, mas sim pelos atos que elas cometiam e que elas faziam.
como João disse aos crentes de Efésios, né? Eles deveriam odiar as obras dos nicolaítas, lá em Apocalipse 2:6. Então vamos entender que Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então Deus, ele ama o ser humano, ele gosta do ser humano, mas dependendo do que o ser humano faz, de erro, de pecado, de falha e etc., vai afora, ele odeia o pecado e as coisas perversas. Então Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, meus queridos, amados de Deus, não é que Deus fez acepção ou faz acepção de pessoas. O que ele não gosta e não concorda é, dentro da sua parcialidade, é a desobediência e as condutas errôneas do ser humano. Vamos observar que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não gosta e não concorda, dentro da sua parcialidade, é a desobediência e as condutas errôneas do ser humano. Ou seja, a desobediência, o pecado e etc., Deus não concorda, nunca concordou e provavelmente jamais vai concordar. Como foi dito, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O que nós observamos aqui, meus amados, dentro desta pergunta, sobre a acepção, né? Deus faz acepção de certas pessoas? Não, ele não faz acepção de certas pessoas, nem de pessoas. O que Deus, ele não concorda é com as condutas delas e dos erros, das falhas. Isso ele não vai concordar. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Amém, meus amados? Aqui foi mais um ensinamento que nós vimos aqui, o que a Bíblia nos trouxe. Deixei aqui para vocês algumas passagens adicionais, para depois, com calma, no vídeo, você com a sua Bíblia, você vai acompanhando com calma e lembrando que sempre que você quiser se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, você vai ter cada vez mais esclarecimento. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus e até daqui a pouco a mais uma videoaula, mais uma pergunta para nós vermos o que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe a todos e até daqui a pouco.